Pois é, o idoso que se lasque. Muitos filhos não falam essa palavra, mas agem dessa maneira. É preciso entender como que é complicado você ter um idoso dependente na sua casa. E o mais difícil não é nem a questão do idoso, porque muitas das vezes esse idoso já fez por merecer lá atrás, no passado, um salário onde ele não precise ficar dependendo dos filhos. O problema passa a ser a concepção, a realidade dos filhos em questão desse idoso. Se você é um idoso e acha que seus filhos vão cuidar de você, se preocupe com isso, porque pode acontecer de lá no final isso não ser verdade. Porque a vida é corrida para todo mundo. A vida é corrida para todo mundo, para os filhos é corrido, é verdade, é corrido mesmo. Só que esse idoso, ele existe, então ele precisa ser ouvido. Ele precisa ser atendido. Vocês pensam que os idosos não entendem? Os idosos estão esclerosados? Eles sentem. Por mais que o idoso tenha o dinheiro, aquele idoso paga o melhor cuidador, paga a melhor empregada, mas não paga aquele carinho, aquela ausência daquele filho com ele. E é normalmente esses idosos que mais perguntam dos filhos são os filhos que não vêm ver. Então, eu estou passando aqui meio indignada hoje, mas é por uma razão, por uma questão, aliás, que eu estou passando na realidade. Então, vejam vocês. Vou dar um exemplo aqui da minha avó. Minha avó tem 97 anos, é uma idosa cadeirante, dependente de tudo. E o que acontece? Existem dessa idosa 11 filhos. 11 filhos. Claro que todos os filhos já estão casados, já possuem os seus filhos, né? Eles também são idosos. Isso é uma questão que a gente tem que levantar com certeza nesse debate aqui, nessa reflexão que eu estou aqui com vocês. O idoso de 97 anos também tem os filhos idosos. E aí, olha como é que começa a se agravar a situação. E a gente não pode penalizar as pessoas, e sim tentar entender e resolver da melhor maneira possível. O que acontece com a minha avó? Ela é cadeirante e mora na casa dela. Para ser mais difícil ainda, ela tem 2 filhos com necessidades especiais de mentalidade, que moram com ela, estão com ela nesse exato momento. Então, é uma idosa e 2 filhos idosos especiais. E os outros filhos, onde estão? E os outros filhos, qual é a preocupação dos outros filhos nessa questão? A situação começa a ser assim, e eu tenho certeza que pessoas em casa irão se comunicar, se conectar com essa história, que também passam por isso. Quando um filho resolve assumir essa idosa, e ele não tem uma estrutura emocional para isso, ele só não quer que seu idoso vá para um asilo, começa a ter problemas emocionais dele com essa idosa, dele com a família dessa idosa, e aí começa a surgir outros problemas. A questão de dinheiro, independente se é muito, se é pouco, quando coloca-se o dinheiro na questão desse idoso, dá problema de um jeito ou de outro, ou pela falta, ou pela sobra, ou por um que tem interesse nisso, ou por outro que não tem interesse, e por outro que lava as mãos, mas também é ausente de problemas. Não existe uma cultura, uma educação, nós não fomos educados para como trabalhar essa situação. Neste momento que minha avó passou fora, ela entrou numa tristeza profunda, porque tiraram ela da casinha dela, que ela viveu a vida inteira. Então, o idoso passa por esse desagrado de sair da própria casa para ir para a casa de um filho, para começar ali vivenciar a cultura, o dia a dia daquele filho. Muitas coisas que aquele idoso vê no dia a dia, ele não gosta. Ou ele não gosta de casa muito cheia, ou ele não gosta de muita festa, ou ele não gosta de bebedeira, ou ele não gosta que fume, ou ele não gosta de silêncio demais. Aquele idoso não está no habitat dele. Minha avó entrou numa tristeza profunda, onde resolvemos tirá-la de lá, da casa do meu tio, pois antes disso estavam cogitando a ideia de colocar no asilo, e esse meu tio, carinhosamente, abraçou essa ideia para ele. Essa minha avó passou 1 ano na casa desse meu tio, e com o passar do tempo, a gente também vai vendo que existe deficiências nessa pessoa que também quer fazer o bem, mas não tem a educação, a cultura, o entendimento, o estudo para levar
uma boa vivência dessa idosa na casa e também com outros irmãos. Começamos a ter novos problemas, problemas diferenciados dessa situação, onde a gente resolveu trazer minha avó para a casa dela. Houve uma reforma, todo mundo colaborou, minha avó ficou feliz de voltar para a casinha dela. E nessa casinha, ela está até hoje, porém, uma tia também se sensibilizou com essa situação e foi morar nessa casa com a minha avó. Nessa casa com a minha avó, essa minha tia ficou cuidando com a excelência que ela tem, mas ela também já é da turma dos 60 a mais, também já é idosa, também tem filhos. Houve um problema pessoal na vida dela, então ela voltou para a casa dela, mas deixou uma outra tia cuidando dessa situação. Essa tia ficou cuidando desse idoso, dessa idosa que é minha avó, com excelência, do jeito dela, com os cuidados dela, mas que também recentemente fraturou o pé e precisou voltar para a cidade dela. E mais uma vez a minha avó ficou na casinha dela com os dois especiais e a minha mãe, que mora perto, hoje cuida dessa situação. Eu estou vivenciando muito isso de perto, como que atrapalha o sistema nervoso de quem fica com responsabilidade de cuidar de um idoso. Então, meu relato aqui, meu desabafo aqui, é para os irmãos. Vocês que têm um idoso em casa, não pense que é a filha mulher que tem que cuidar. Onde estão os homens neste momento? Veja se alguém acha que é eles que têm que se dispor de tempo ou até mesmo alguma situação financeira para cuidar da idosa. Muitos que eu vejo nem vêm visitar de medo de sobrar alguma coisa para que ele possa participar. Sendo que a gente tem que ter essa consciência de que a idosa precisa de todas as ajudas possíveis. A idosa, esse idoso que ficou, que é seu pai, que é sua mãe, ele precisa da união de todos. E não é um que faça mais do que e o outro menos, não. Se todo mundo colaborar, não sai sobrecarregado aquele idoso. E, gente, é lei. Por lei, dá até cadeia aquele filho que não participa dos cuidados da mãe. É igual pagar pensão. Se você não paga pensão, todo mundo sabe que dá cadeia no Brasil. Agora, se você não cuida do seu idoso, se você sobrecarrega um irmão só, você sabia que esse irmão que está sobrecarregado, para quem tem muito dinheiro, para quem tem muita herança, ele tem direito a mais na herança do seu pai? Você sabia que esse idoso, quando esse filho que está cuidando desse idoso, quando esse idoso parte, ele morre, essa pessoa que ficou cuidando do idoso, ele entra, cientificamente comprovado, numa depressão profunda, porque cuidou tanto desse idoso, se dedicou tanto a ele, que não teve tempo de pensar nele próprio, e quando esse idoso morreu, ele passa a entrar numa tristeza profunda, numa depressão, aquele baque daquela obrigação diária, vem tudo sobrecarregado em cima dele. Muitos até morrem depois que o pai parte. E nem é por saudade ou por falta do pai, também por falta da mãe, não. Muitos é porque acaba aquela obrigação com o pai, e agora o que eu vou fazer da minha vida? E agora o que será de mim? Não tem mais noção da vida, não tem esperança, expectativa, porque dedicou tanta energia para cuidar daquele pai, daquela mãe idosa, que agora ele ficou vivo, ele não sabe o que ele faz da vida. Entra em depressão, ocorre muitos suicídios. Eu preciso passar aqui e alertar vocês que esse idoso dependente, esse idoso, e a gente está falando do idoso mesmo, gente, o idoso cadeirante, o idoso que não levanta da cama, o idoso que não consegue comer direito muitas das vezes, né? Alguns ainda comem um pouquinho, outros nem comida, tem que ser dado na boca. Gente, prestem atenção nos irmãos de vocês. Observe se um está sendo sobrecarregado. Não é justo deixar para uma pessoa só. É fácil, né? Falar, aquela pessoa, aquele meu irmão, ele é solteiro, não teve filho, ele cuida da mãe. Como assim? É fácil falar, ele tem ex-mulher, ele voltou para casa, agora ele cuida da mãe. Normalmente, o idoso acaba sendo mais dependente das filhas mulheres. Como assim? Os irmãos não se sensibilizam com as mulheres tratando de suas mães, dando banho, cuidando, deixando de ter tempo da sua vida, deixando de ter sua vida de lado, deixando de vivenciar um dia com o neto, um dia com o filho, um passeio no parque com a amiga, deixando de fazer uma atividade física para cuidar daquele idoso.
Como a gente pode organizar um rodízio para que não sobrecarregue? Não é justo um ficar com essa sobrecarga, a não ser que esse um seja filho único, que é o meu caso. Eu tenho meus pais mais idosos agora, meu pai com 77, minha mãe com 74. Eu tinha meu irmão faleceu, eu sou filha única. Não tem com quem eu dividir, não tem com quem eu pedir ajuda. Como que eu tenho que fazer para dar conta? Então, quando chegar esse momento, com certeza eu vou precisar de cuidador de idoso, vou precisar de uma funcionária. Não tem, a gente tem que saber resolver o problema. Então, você que tem esse idoso na sua casa, você que está com esse idoso dependendo de você, não tenha orgulho, peça ajuda para os irmãos. O peso é grande, o fardo é grande. Não é que esse idoso está sendo prejudicial para você, mas te está ocupando um tempo, sim. Se você tem irmãos, converse com o outro, faça uma escala. Quem que fica uma semana, quem que fica outra semana? Eu vou relatar aqui para vocês alguns assuntos que eu vivencio no meu dia a dia como educadora física, como especialista em idoso. Eu frequento casas onde os idosos, alguns moram sozinhos, alguns moram com filhos, e vou passar algumas dicas aqui dizendo para vocês como pode ser feito. Um método muito interessante que eu achei de uma idosa que eu atendo é 1 ou 2 semanas na casa de um filho, depois 2 semanas na casa de outro filho, depois 2 semanas na casa de outro filho, e assim vai. Dá tempo de um filho respirar, depois recebe o idoso de novo, depois descansa, porque tá outro irmão tratando, depois vai para o outro irmão, e esse irmão descansa, vai fazendo esse rodízio, não pesa para ninguém. Em questão do dinheiro, o dinheiro também tem que ser organizado. Se o idoso está naquela casa, o dinheiro tem que ir para aquela casa. Se o idoso está em outra casa, o dinheiro tem que ir para outra casa. As pessoas têm um limite de ficar com o cartão do idoso e deixando o idoso lá para o irmão que se lasque. Ah, lá na casa do meu irmão está sendo bem cuidado. Como assim, gente? Cadê a compaixão? Cadê o parceirismo? Cadê a amizade? Cadê a parte humana? Cadê essa infância que tiveram como irmãos? Esse é um relato interessante de pegar o idoso e tirando e levando para casa dos filhos. Outra ideia interessante seria o idoso permanecer na sua própria casa e os filhos ir se revezando para ir na casa do pai ou da mãe idosa. Uma semana um filho, outra semana outro filho, outra semana outro filho. Ou 3 dias um filho, 3 dias outro filho, 3 dias outro filho. Agora, o que não dá é para deixar um filho cuidando disso sozinho. É um peso muito forte, gente, para esse filho cuidar desse idoso. E aqui eu estou defendendo sim o idoso, mas eu também estou pondo esse assunto para você aí de casa refletir e pensar como que pode ser feito, dividido isso. E outra, quanto tempo a mais você tem com esse idoso? Quanto tempo falta você tomar um café com esse idoso, bater um papo com esse idoso? Se você não pode ajudar, né, financeiramente, pense se você não pode ajudar na presença. Ter um idoso em casa é realmente complicado, porque mexe com a rotina de todo mundo, né? E todo mundo tem suas ocupações. Veja o exemplo da minha avó. Minha avó tem 97 anos. A filha mais velha dela tem 74 anos. Já é uma idosa também. Então, assim, olha como a situação se agrava. Se essa idosa de 97 anos não for dividido os cuidados com todos os irmãos por igual, vai sobrecarregar um filho. Então, assim, o meu relato aqui é um desabafo, né? Eu tô passando por isso. Imagino que muita gente em casa também está passando. É uma situação difícil. Nós não fomos preparados para... não fomos preparados, não fomos ensinados, educados para ter esses pais idosos em nossas casas, né? A gente é preparado para estudar, a gente é preparado para casar, a gente é preparado para ter filhos, mas a gente não é preparado para ter esse idoso de volta. Por isso, muitos vão para asilos. E não discrimino asilo, gente. Não discrimino. Dependendo da situação, é a melhor situação possível. Conheço casos de idosas que foram para o asilo, porque concordaram com os filhos em ir para o asilo. E são pessoas de cabeça boa, que não querem ficar atrapalhando a vida dos filhos. Infelizmente, por mais que amamos os idosos, muda a rotina.
Muda. Você tem que se dedicar um tempo maior, sim, para esses cuidados. Você vai ter que mudar a sua rotina. Vai ter que escolher, deixar de fazer tal coisa para se dedicar a esse idoso. Justo, porque esse idoso é seu pai, é sua mãe. Então, eu quero passar aqui, o meu maior desejo nesse vídeo, que esse desabafo para vocês, que eu vou postar agora, é o seguinte: o idoso existe. O idoso pode viver mais um ano, mais 10 anos, mais 15 anos. Quem é que vai ficar cuidando desse idoso? São muitos filhos. Gente, divide essa obrigação com os irmãos. Não fique com orgulho de, eu tomo conta porque aquele meu outro irmão não dá certo, é um ignorante. Não fique com esse orgulho, gente. Aceite ajuda. Você que vai pegar esse idoso para assumir 100%, você vai ficar desgastado, você vai ficar emocionalmente abalado, talvez até financeiramente desestruturado, porque o idoso é caro. Se esse idoso não tem o dinheirinho dele, vai sobrar para quem está junto. E para quem está junto, não tem tempo para ir trabalhar, para arrecadar dinheiro para cuidar desse próprio idoso. É preciso ter um diálogo, é preciso ser honesto, os irmãos serem honestos, deixe as desavenças do lado, resolvam o problema. No caso aqui da minha avó, para quem ficou curioso, eu vou resolver o problema. Por quê? Olha outra situação. Os irmãos tentam resolver isso, da discussão, dá problema, eu não posso, você pode mais. Você tem um filho, você tem 5. Você não trabalha, você é o solteiro, você pode ficar mais tempo. Você é o mais jovem, você é o mais novo, você tem mais disposição. Você é o mais velho, já está aposentado, não faz mais nada, faz companhia para a mãe, faz companhia para o pai. Você entendeu como é que cada um tem a sua própria desculpa? E que não é desculpa, é até uma realidade. Mas é preciso se dispor de um tempo para que os irmãos se ajudem para esse peso, para essa situação, não ser sobrecarregado em cima de um apenas. Por isso o tema desse vídeo, o idoso que se lasque. Na verdade, não é ele que está se lascando. Quem está se lascando é o filho que assumiu essa responsabilidade sozinho. É preciso que os irmãos entendam que podem participar de alguma maneira. Se não pode participar com a presença, mas esse dia que você vai ter a sua ausência, contrate um cuidador para ficar com a sua idosa no seu lugar. Se você não tem dinheiro para pagar um cuidador, não pode estar presente, faça uma cesta básica, leve para esse idoso, essa idosa, pergunte se está precisando de medicamento, compre, envia para a farmácia para lá, participe de alguma maneira. Existem várias situações, várias maneiras de participar. Claro que terá aqueles irmãos que falam assim, mas eu pago isso, ele paga menos. Mas, gente, ele já está participando, não vamos ser muito severos, vamos ser realistas e humanos com essa situação. Façam uma reunião, prestem atenção nessa situação. Se esse idoso que está perto de você está indo para esse quadro de dependente físico até, observe ao seu redor, já peça ajuda para os irmãos, já se reúnem, já não deixa a situação acontecer, não deixa esse mal-estar ir tão longe assim. No meu caso, para quem ficou curioso, eu acabei nem falando, vou falar agora, eu acabei entendendo que os irmãos não estão tendo diálogo entre eles. Não estão tendo. Uns ficam, fica com Deus, mãe, que Deus abençoe. Oi, vem visita a mãe, sai. Outros já nem vem visitar, porque teve indisposição com alguma coisa, lá no piso, lá no voo, esse orgulho. Então, com isso, o que aconteceu? Eu, com uma neta mais velha, acabei entrando nessa situação para tentar resolver da melhor maneira possível para todos os filhos a situação da minha avó. Eu estou resolvendo a vida da minha avó, mas eu estou querendo resolver mais a vida dos filhos, para que esses filhos que são idosos também possam entender a situação da sua mãe e observar que lá na frente serão eles que estarão dependendo dos seus filhos, assim como minha mãe, que vai depender de mim. Então, eu resolvi me juntar com um primo também. Então, eu como a neta mais velha e esse meu primo, que vem o neto mais velho depois disso, o que eu também quis que ele participasse foi porque ele é um primo honesto, correto, trabalhador, empreendedor, assim como eu, que também não tem tempo, porque a nossa vida é de muito trabalho, muito suor, a gente tem os nossos compromissos, ele também está com pai idoso em casa. Então, assim, mais que a gente possa ser a cabeça
dessa situação e apaziguar essa situação desses filhos, para que não dê briga, para que não dê discussão, para que seja leve para minha avó. Então eu convidei esse meu primo para a gente montar um esquema onde a gente possa estar alertando esses filhos, até mesmo sobre a lei que dá cadeia, e também sobre o que minha avó quer, a união de todo mundo, a paz, a harmonia, é para ser gostoso, é para ter essas dificuldades diárias do envelhecimento, mas é para estar junto, é para todo mundo sofrer junto, não é para aparecer só na hora do enterro, não. É para todo mundo participar. Então, gente, esse vídeo é um relato real da minha vida e um desabafo para que você também pense na sua vida, na sua situação aí na sua casa. E acompanhe meu canal, curte esse vídeo, né? Envie para aquele idoso, para aquele filho que tem esse idoso em casa, para quem está passando esse problema. E vamos juntos aqui no meu canal entender como que a gente pode se ajudar para levar essa situação de uma maneira mais leve por aí. Fiquem com Deus.